Gênesis, capítulo de número 32, versículos 22 até o 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Vamos repetir todos juntos essa frase? Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós cremos que este livro é inspirado por Ti, Espírito Santo. Esse livro não é como um livro de cálculo que se resolveu, aprendeu tudo. Há tanto que se aprender dessa mensagem. E nesse momento, ó Deus, que nós vamos refletir na mensagem desse texto, eu invoco o Teu ministrar, Espírito Santo. Toma a minha vida, a minha mente, me dê ideias organizadas para que eu possa transmitir aquilo que está no Teu coração. Que o Senhor favoreça a compreensão de cada um de nós, Tua igreja. Que nessa manhã nós possamos ser impactados por aquilo que o Senhor tem para nós. Repreende tudo aquilo que queira ser um obstáculo para o fluir da ministração. E que o Senhor faça, Espírito Santo. É impossível resistir quando o Senhor age. E conosco, quebranta o nosso coração, completa aquilo que eu, pela minha limitação, não consegui transmitir. Espírito Santo, realiza, faz poderosos feitos nesta manhã, que nós possamos ter uma experiência genuína, marcante com o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor se derrame aqui em plenitude, e que o Senhor cresça, e que nós diminuamos. Sopra com poder e com autoridade, traz vida ao vale de ossos secos, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta manhã é o impressionante amor de Deus. E o desejo do meu coração, e eu creio que muito mais o coração de Deus, é que eu e você possamos sair daqui impactados, constrangidos pelo amor de Deus que é eterno por mim e por você. Nós estamos nessa caminhada refletindo sobre os heróis da fé, sobre a galeria da fama de Hebreus 11, e só para que eu e você possamos perceber e nos lembrar que Jacó, que nós lemos o texto, uma parte aqui da história dele em Gênesis, está citado na galeria da fama. E por isso, não precisa de você encontrar o texto, está aí no slide. Eu quero apenas ler o que está em Hebreus capítulo 11, versículos 20 e 21. Diz assim, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Lembremos das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Você vai entrar numa terra prometida, terra que mana leite e mel. Você vai experimentar provisão, um momento de
abundância, vida abundante para você e para a sua descendência. E ainda não havia se cumprido, e por isso o texto está dizendo acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então nós vimos aqui a ascendência e a descendência de Jacó. E esse é o personagem que eu e você vamos refletir nesta manhã. Jacó, um homem que Deus não desistiu de amar. E nós vamos perceber o impressionante amor de Deus pela vida de Jacó, esse patriarca da fé. Nós vamos perceber que Jacó é um dos homens mais importantes da Bíblia. Nós lemos aqui o capítulo 32, mas em Gênesis, já no capítulo 25, nós temos o início da história de Jacó. E ela vai até o capítulo de número 50. São 25 capítulos refletindo sobre a história de Jacó. De Jacó surgiram as 12 tribos, dando origem à nação de Israel, de onde viria o Messias. Deus separou um povo santo para que Jesus pudesse vir, o Messias prometido. Mas eu gostaria de refletir com você, tentando fazer uma cronologia, para que eu e você possamos compreender um pouquinho da história de Jacó. Porque são 25 capítulos aqui, e eu tenho pouco tempo, eu tenho uma manhã, um sermão de uma manhã, para refletir com você. Nós precisaríamos bastante tempo para sermos bem minuciosos e detalhistas sobre a vida de Jacó. Bem, Jacó, ele é filho de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca se casaram, Isaac tinha 40 anos. Mas Rebeca era estéril, não podia gerar filhos. E Jacó ora a Deus, ele clama a Deus por um filho. Parece que a história se repete da sua mãe, dos seus pais, Abraão e Sara. E Rebeca era estéril. E então, nós vemos ali Isaac orando a Deus. E 20 anos depois de casados, quando Isaac tem 60 anos, Deus envia filhos. Deus responde à oração. E ele envia filhos gêmeos. E é interessante que vêm os filhos gêmeos. Jacó, ele não é o primogênito, porque o primeiro que nasceu foi Esaú. E ele nasce grudado no pé, no calcanhar do seu irmão, segurando o calcanhar do seu irmão. E nós vemos ali que Isaac, que era o pai, amava Esaú. Rebeca amava mais a Jacó. E embora filhos dos mesmos pais, parece que os pais tratavam com predileção um e outro. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque pai e mãe não pode ter filho preferido. Ambos são filhos. Mas o ponto aqui é que, por direito, pela cultura da época, quem nasce primeiro, ele é o primogênito. Então ele teria porção dobrada de herança. Caso o pai morresse, ele seria o responsável por continuar direcionando a família, sendo de alguma forma o provedor. Ele tinha um status naquela cultura e naquele meio que viviam naquela época. Então, por direito, quem deveria receber a bênção da primogenitura deveria ser Esaú. Ele foi o primogênito. Mas agora Isaac percebe que os dias estão se findando e ele já está envelhecendo. E aí ele quer ministrar a bênção. E ele amava Esaú. Ele queria ministrar a bênção a Esaú. Então ele disse: Esaú, você vai à caça e você traz lá o animal que você matar, você vai fazer um cozido gostoso e eu vou saborear, você sabe como eu gosto, e depois que eu saborear esse alimento, eu vou ministrar sobre você a bênção.
porque os meus dias já estão se findando. Mas Rebeca, que tinha predileção por Jacó, ela viu que Esaú saiu à caça, e ela chama Jacó. Jacó, vem cá, vamos pegar essa bênção para você. Vai lá, pega 2 cabritos, traz aqui que eu vou fazer aquele alimento gostoso. Eu sei cozinhar para agradar o teu pai. Eu vou fazer aquele alimento gostoso e ele vai ministrar a bênção sobre você. Jacó falou, não, eu não vou fazer isso, mãe, porque talvez ao invés de receber bênção, eu possa receber maldição. E Rebeca diz, não, você vai fazer sim. Essa maldição que vem é sobre mim. E então, vai lá Jacó, mata os 2 cabritos e traz, e Rebeca estava preparando o cozido. Mas ele diz, mãe, Esaú é peludo, eu sou liso. Meu pai, ao tocar em mim, ele vai perceber que não é Esaú. Ela falou, eu já sei, a gente pega um couro de cabrito, enrola no teu braço, coloca em você a roupa de Esaú, e ele vai perceber, e ele vai ser enganado. Seu pai já está cego, já não enxerga direito, velho. Ele não vai perceber. E assim fizeram. Chega lá Jacó, fala, meu pai, eu trouxe o cozido. Ele fala, mas já? Foi tão rápido? Já matou, já preparou? Sim, está aqui, pai. Eu quero receber a bênção. Mas olha, parece que a voz não é de Esaú. Quem é você? Eu sou Esaú, foi o que Jacó disse. Então se aproxima aqui de mim, porque a voz parece a de Jacó. E então Jacó se aproxima do seu pai. Isaac toca no seu braço, percebe aqueles pelos. Ele havia vestido a roupa de Esaú. Ele falou assim, olha, realmente o braço é o braço como de Esaú. O cheiro é o cheiro de Esaú. Então, eu vou ministrar a bênção. E ele ministra a bênção da primogenitude, ou da primogenitura, a Jacó. Ele, mal termina ali Isaac de abençoar a Jacó, chega Esaú com a sua caça, com o seu cozido saboroso, para entregar para o pai. E ele chega, pai, eu trouxe o cozido. E Isaac fala, mas espera aí, quem é que está trazendo esse cozido? Sou eu, Esaú. Isaac se dá conta que ele havia abençoado a Jacó. Ele fala, ele chega a estremecer diante dessa situação. Ele diz, meu filho, eu fui enganado. Chegou aqui teu irmão e eu já dei a bênção a ele. Esaú diz, mas não tem uma bênção para mim. Não dá, eu já ministrei a bênção para Jacó. A bênção da primogenitura já foi ministrada a Jacó. E Esaú, ele fica, então, furioso. Ele quer matar Jacó. Mas Rebeca já disse, já preparou tudo. Jacó, você vai para Padã Arã. Você vai para a casa do teu tio Labão. Você vai para longe, porque senão você vai ser morto por Esaú. E Jacó, que enganou, ele foge para Padã Arã. Sabe com que idade? 71 anos. Parece estranho isso, né? Porque quando a gente pensa nessa história, a gente pensa em alguém muito jovenzinho. Mas ele já estava com 71 anos. Não era casado ainda. E ele vai lá para Padã Arã. Ele fica na casa do seu tio, Labão. Lá ele constitui família. Ele tem filhos. Ele enriquece. Mas há uma pendência que fica para trás. Havia ali uma crise entre os irmãos. E ele sabe que ele precisa uma hora peitar essa situação. Resolver essa situação. A situação de relacionamento também com o seu sogro não era a melhor.
porque Labão também era um homem muito difícil. O enganador também foi muito enganado estando lá. Mas é tempo de voltar. E ele regressa então para sua terra, 20 anos depois. Agora Jacó está com 91 anos. E lá no Val do Jaboque, ele atravessa esposas, filhos, seus bens, mas ele fica sozinho. Porque ele queria ter uma experiência com Deus. Jacó, ele já fazia suas orações, ele já foi instruído dentro dos princípios de Deus, mas precisava de uma experiência genuína com Deus. E nós vamos perceber hoje que Jacó, ele teve algo fantástico, o seu encontro face a face com Deus. Então Jacó, ele está com 91 anos, quando ele volta para a casa do seu pai, José, que era o caçula, havia recém-nascido, e nós podemos nos lembrar que aos 17 anos, José foi levado para ser escravo. Então, agora já são 108 anos de Jacó, e ele está lá então, José sendo escravo, Jacó fica. Nós sabemos um pouco da história de José. E José então fica 13 anos como escravo, preso. Depois são 7 anos de fartura em que José é colocado como governo. Depois de 2 anos de escassez, então Jacó é levado para o Egito, onde está o seu filho José, reinando, governando. Ele fica lá por 17 anos vivo e morre com 147 anos. Já pensou nisso? 147 anos. Então, de uma forma cronológica, nós temos aqui a história de vida de Jacó. Um homem que viveu 147 anos. Mas apesar de ter sido usurpador, o seu próprio nome já significa isso, trapaceiro. Nós vamos ver que Deus o elegeu, Deus olhou com graça para ele, apesar de quem ele era. E Deus não desiste de Jacó. E Jacó aqui somos eu e você. Deus tem um amor por mim e por você, que é impressionante. E Ele não abre mão da sua vida. Ele não desiste de você. Deus tem um projeto para a sua vida. Por mais que você esteja fugindo dele. Talvez esta manhã seja a manhã do confronto. O impressionante amor de Deus. Impressionante o amor de Deus por Jacó. Impressionante o amor de Deus por mim e por você. Nessa manhã nós veremos que o impressionante amor de Deus é incondicional. O impressionante amor de Deus nos leva a uma genuína experiência de salvação. O impressionante amor de Deus gera transformação na nossa vida, no nosso caráter, no nosso jeito de ser. O impressionante amor de Deus é incondicional. Eu convido você a voltar aqui algumas páginas na sua Bíblia, no capítulo 25. Quero ler com você versículos 22 e 23. Olha só, capítulo 25, versículos 22 e 23, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, pois 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço. Nós vimos há pouco quando eu disse que o direito de primogenitura era de Esaú. Mas Jacó enganou e recebeu essa bênção. O suplantador, o enganador, aquele que nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Mesmo
Jacó sendo esse traidor, essa pessoa que vive de fachada, de mentira, um enganador, Deus olha para esse homem complicado e o ama e o elege para fazer parte da galeria da fé, para ser um agente de transformação. Irmãos e irmãs, por que é importante eu e você refletirmos sobre isso? Porque se Jacó somos eu e você, a esperança, porque eu e você não somos perfeitos, nós temos falhado. Olha para a nossa vida pregressa, quantas atitudes nós temos que contrariam os princípios dessa palavra. Quantas vezes nós mentimos e trapaceamos e enganamos e vivemos no pecado. E essa palavra traz conforto, porque apesar de mim, apesar de você, improváveis, miseráveis, pobres, cegos, nus, ainda assim, o Senhor tem um amor incondicional. Porque se Ele fosse nos amar porque nós somos bonitos, porque nós somos muito obedientes, pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, jamais nós seríamos escolhidos, porque quem aqui está nesse nível de perfeição, que não tem uma fragilidade, que muitas vezes aquele mal que não quer fazer acaba fazendo, e Ele não nos escolheu, não nos elegeu, não nos alcançou, porque nós somos bonzinhos, mas por causa do caráter dEle, que é bom. A graça dEle nos alcançou, por causa de quem Ele é, e não de quem nós somos. Não porque nós tenhamos boas obras, mas fomos chamados por Ele para as boas obras. Não porque somos obedientes, mas chamados por Ele para viver em obediência. E apesar de nós, mesmo nós sendo pecadores, a graça dEle nos alcançou. Deus amou a Jacó apesar dos seus pecados. Malaquias capítulo 1, versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? E ele cita esse exemplo. Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus não olhou para as virtudes de Jacó para escolher. Foi um projeto eterno, algo que nasceu no coração do Pai. Mesmo esse homem tendo se aproveitado da fraqueza do seu irmão, e no momento ter negociado a primogenitura, mesmo esse homem aproveitando de um pai cego na sua velhice, tendo uma atitude de desonra quando deveria haver honra, e recebendo uma bênção de Deus que não era dele. Mesmo esse homem sendo um enganador, o Senhor continuou em busca dele. Assim é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é incondicional. Não importa qual é a sua árvore genealógica, o que você conquistou de título na vida, não importa a história pregressa, a graça do Senhor é incondicional. E Ele nos ama apesar de nós. O amor de Deus é eterno e incondicional. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que o impressionante amor de Deus nos leva a uma experiência genuína de salvação. Veja que Deus tomou a iniciativa de salvar a Jacó, capítulo 32, versículo 24. Capítulo que nós lemos, 32, versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quem é esse homem? Aqui, irmãos e irmãs, nós temos uma teofania. É quando o próprio Deus, Ele toma formas, aqui no caso, a forma de um homem. Deus desce ao Val do Jaboque para ter um encontro com Jacó. A iniciativa não foi de Jacó, é o homem que lutava com Jacó, diz o texto.
é ele que vem e ele tem um encontro com Jacó lá no Vale do Jaboque. Deus vem e tem ali uma luta. Jacó está com 91 anos. Aos 71 anos, Deus vem e fala com ele lá em Betel. Mas quando Deus fala com ele, ele diz: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Deus ainda não se manifestou a Jacó. Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Lá, quando ele tinha 71 anos, ele diz: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Mas agora, aos 91 anos, é que Jacó vai ter a sua verdadeira experiência com o Deus Todo-Poderoso. Veja os versículos 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. O homem, o Deus que toma forma de homem, se manifesta ali e abençoa a Jacó. No versículo 30 ele diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a quem? A Deus. Quem ele estava vendo lá? Quem era aquele homem? Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aqui ele experimenta a genuína salvação, aos 91 anos. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos uma reflexão aqui. Porque há pessoas que têm cara de crente, talvez até jeito de crente, mas é um simpatizante do Evangelho. A sua vida não foi entregue de uma forma total e restrita, genuína ao Senhor. Há muitas pessoas que têm vivido na religiosidade, cumprindo um programa. E acha muitas vezes que a sua vida já é do Senhor. Esse texto é um confronto para mim e para você. Essa história como eu e você temos vivido. Porque há pessoas que têm resistência em entregar a vida totalmente ao Senhor. E a gente pode perceber isso na vida de Jacó. Alguém que resistiu. E assim como Deus se torna a forma de um homem e vem lutar ali com Jacó, um dia Jesus Cristo também, o Deus encarnado, ele toma a forma de homem. E por um amor incondicional, ele desce à terra. Ele luta por mim e por você. No Getsemane, ele sua gotas de sangue. Se entrega de forma sacrificial naquela cruz, por amor a mim e a você. E eu e você somos confrontados aqui hoje. Nós, de fato, já tivemos esse encontro genuíno de salvação com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que desceu a fim de pagar um preço que era meu, que era teu naquela cruz. Aquele que verteu sangue para que eu e você pudéssemos ser purificados. Quem sabe temos vivido uma vida de teatro, de fachada, de engano. E agora nós vemos aqui no texto que o próprio Deus pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? É uma repetição, porque lá atrás, quando Isaac pergunta como é o teu nome, o que ele faz? Ele mente. Ele diz: eu sou Esaú, teu filho. Mas quando nós temos um encontro genuíno com o Deus Todo-Poderoso, nosso caráter é mudado, é transformado. E agora, quando Deus pergunta para ele: quem é você? Ele derrama o coração. Ele fala a verdade. Ele diz:
eu sou Jacó. Eu sou o traidor. Eu sou o trapaceiro. Eu sou aquele que tem enganado no decorrer da história. Mas quando alguém tem um encontro face a face com Deus e a sua vida é transformada, ele peita, eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Não confunda salvação com coisas. Porque Jacó já tinha coisas. Ele foi para Padã Arã e lá ele conquistou. Ele tinha posses, ele constituiu família. Há pessoas que pensam que já experimentaram a bênção da salvação por aquilo que Deus dá. Deus é provedor, Ele usa de misericórdia, Ele faz chover sobre bons e maus. E há pessoas que por conta de conquistas acham que são abençoados por Deus. Jacó já tinha isso. Mas ele tinha uma encrenca com o irmão. Ele tinha uma situação que precisava ser resolvida. Ele tinha ouvido falar muito de Deus, mas a sua vida ainda não havia sido entregue totalmente a Deus. Havia um vazio, porque o Senhor não ocupava aquele lugar no coração de Jacó. E esse texto, ele nos leva a um confronto. O impressionante amor de Deus nos leva a uma experiência genuína de salvação. Jacó, ele resistia. Ele lutou uma noite inteira ali com aquele homem, o próprio Deus. E muitas vezes há pessoas que têm resistido. Nós temos ouvido ano após ano, domingo após domingo, a mensagem de confronto para uma vida de santidade, de pureza, de integridade, de transformação. Mas quantos de nós ficamos com uma vida dividida? Ficamos lutando contra esse chamado de Deus para nos entregar totalmente ao seu senhorio e à sua majestade. E nesta manhã, irmãos e irmãs, o Senhor nos coloca em xeque aqui, quem somos nós? Quem somos nós? Deus feriu a Jacó, a fim de não perdê-lo para sempre. Quando Deus desce e luta ali com Jacó, Ele vem para que Jacó tivesse a sua vida salva. E é isso que ele declara ali. Agora eu experimentei a salvação. Há pessoas que têm resistido, mas o Senhor tem chamado. Até quando vamos ficar lutando com Deus? Resistindo ao chamado daquele que pagou o alto preço, que desceu dos céus, a fim de nos salvar, que verteu o sangue, que nos purifica de todo o pecado. A ovelha ouve a voz do pastor. Se somos ovelha aqui, é necessário uma entrega total e restrita ao bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O amor de Deus é incondicional. O impressionante amor de Deus nos leva a uma experiência genuína de salvação. Mas o amor de Deus nos leva a uma experiência de transformação. Jacó, ele reconhece a sua necessidade de salvação. Ele agora não abre mão de ser abençoado. No versículo 26 diz: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Irmãos e irmãs, agora Jacó, ele está disposto a qualquer coisa. Muitos resistem ao chamado de Deus. Preste atenção, é a palavra. Pode ser que você continue a resistir, mas pode ser que você saia mancando dessa luta. Porque muitas vezes é assim. É uma enfermidade, é uma crise financeira, é uma crise familiar, que muitas vezes Deus permite para que nós sejamos confrontados e tomemos uma posição de deixar o Espírito Santo de Deus trazer transformação para a nossa vida. Para nós não vivermos mais de máscaras,
de trapaça, de fachada, mas de uma forma genuína diante dele. Agora, Jacó quer a salvação. Agora é ele que responde. É ele que diz: eu não te solto se não me deres a bênção. Que bênção? A bênção da salvação. Ele já tinha posses, ele já tinha família. A bênção da salvação. Jacó, ele chora diante de Deus. Em Oséias capítulo 12, versículos 3 e 4 diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo, não com um anjo. Se fosse um anjo, poderia ser mais um dos anjos que existem. Mas quando a Bíblia normalmente se refere ao o anjo, está se referindo a uma teofania. O próprio Deus que toma uma figura, nesse caso, a figura humana. E ele aqui agora está então com 91 anos. E ele tem a sua experiência genuína. O texto diz aqui, o texto de Oséias 12, 3 e 4 diz: lutou com o anjo e prevaleceu. Preste atenção, irmãos e irmãs. Deus é tão Deus, que às vezes Ele nos dá essa ideia de que nós que prevalecemos. Mas na verdade, é o próprio Deus que age aqui e permite. Quando? Quando houve quebrantamento. Diz o texto aqui que Jacó, ele chorou. Na sequência diz: chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou: Deus conosco. Quando Jacó, ele reconhece, ele se quebranta: eu sou pecador, eu sou trapaceiro. Ele se arrepende. Quando ele diz: eu sou Jacó, para mim isso é uma confissão, eu admito. Eu sou aquele que tenho falhado, que tenho pecado. Eu preciso de Ti, ó Deus. E ali há restauração. Jacó reconcilia com Esaú. Há uma cura, há uma transformação, por causa do encontro com o próprio Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Há tanto que refletir aqui sobre a vida de Jacó. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quem é você aqui nessa manhã? Como está aí a sua salvação? Você realmente é alguém que se rendeu ao chamado do Senhor? Esaú, ele era o primogênito. Por direito da cultura da época, ele seria aquele que receberia a bênção da primogenitura. O próprio Cristo, ele é o primogênito do Pai. Por direito, toda a herança seria dele. Mas ele abre mão de receber a herança sozinho, para dividir conosco. Jacó, usurpadores, desobedientes, pecadores, mentirosos tantas vezes. Mas ele nos chama agora para a vida de obediência por meio de Cristo. Ter a vida restaurada. Hoje Deus luta com você. E Ele te ama com amor eterno. E Ele está falando a você nesta manhã. Deus tem enviado mensageiros para falar ao nosso coração. Não apenas para nos abençoar com saúde, prosperidade, uma família bonita, um bom emprego. Ele quer nos dar a salvação, o maior de todos os presentes. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, hoje é o dia oportuno. Senhor, aplique em nome de Jesus no nosso coração esta mensagem. Livra-nos, Senhor, de resistir. Que a nossa entrega possa ser total e restrita. Que nós possamos reconhecer nessa manhã que muitos de nós temos sido Jacó. Que nós possamos nos render ao chamado de Cristo.
Senhor, Tu és aquele que tem nos amado com um amor que impressiona. Apesar de nós, mesmo diante da nossa rebeldia, o Senhor Jesus desceu a fim de nos livrar. Que o Senhor confirme a bênção da salvação no coração de cada um de nós. Produza arrependimento genuíno, Senhor, para que sejamos salvos. Mas que nós possamos viver nessa certeza que apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe. Não importa, Senhor, quão dura e pecaminosa tenha sido a nossa vida. Teu sacrifício é suficiente para nos livrar e para nos perdoar. Que nós possamos sair daqui como esse povo, vencedor, perdoados, lavados, comprados, redimidos no sangue do Cordeiro. Leva-nos para uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, família da fé, até o grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém. Graças a Deus.